Olá, pessoal. Estou aqui começando mais um Abrindo a Garagem, episódio 6, para falar sobre crise de sentido, que é um tema amplo, à beça, dá para fazer 1000 programas sobre isso, e assim, é um tema tão amplo que as religiões falam sobre isso, a filosofia fala sobre isso, a psicologia também fala sobre isso, então a questão do sentido e do significado da vida é um assunto que perpassa várias áreas. E também tem a questão do significado que cada pessoa atribui à própria vida, que também é importante, que é mais matéria da psicologia. Então, aqui nesse programa, hoje, a gente vai tentar falar sobre uma partezinha desse tema que é tão complexo e amplo. Bom, para vocês verem, não sei se a Sally vai querer começar falando alguma coisa, mas eu vou começar falando, vou já continuar aqui já que eu comecei, falando o seguinte: a gente pode pensar no sentido de vida como um assunto meio frofrô, assim. Frofrô que eu digo é aquele assunto ornamental, aquele assunto que não tem uma importância vital. Tipo assim, o sentido de vida, o que importa é, sei lá, são coisas mais concretas e vitais, né? Tipo assim, se alimentar e coisas que têm um valor de sobrevivência mais óbvio. Mas não. Essa questão mais, entre aspas, ornamental e as questões mais óbvias, assim, relacionadas à sobrevivência, elas se conectam. Tanto que a questão do sentido de vida está relacionada com temas muito importantes. Então, por exemplo, ter ou não sentido de vida, achar que tem uma vida cheia de sentido e significado, está associado, por exemplo, a maior ou menor risco de doenças cardíacas. Quem acha que sua vida tem mais significado tem menor risco de desenvolver doenças cardíacas. Fora uma série de outras coisas, a mortalidade não, a expectativa de vida é maior em pessoas que têm expectativa, que têm um senso de que sua vida tem um significado profundo e tal. Bom, o motivo é óbvio, né? A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas uma pessoa que tem sentido, ela acorda todo dia certamente mais revigorada para fazer coisas do que uma pessoa que não tem. Talvez uma pessoa com maior senso de sentido, de significado, vá até ao médico mais vezes. Então a gente começa já falando que assim, olha, sentido de vida é um assunto mais importante do que parece. E importante não só pela questão do significado, mas pela questão do impacto que ele tem em indicativos assim, bem biológicos mesmo, bem reais e mensuráveis na vida de cada um. Tem até algumas pesquisas que mostram que quanto maior o sentido de vida, menor o risco de desenvolver doenças como Alzheimer e outras que têm a ver com declínio cognitivo. Fora a ansiedade, depressão, ideação suicida, eu acho que é o mais óbvio, né? Claro que uma pessoa que considera que sua vida tem mais sentido, ela obviamente não vai querer se suicidar, né? Então vocês veem que é um assunto que tem mais impacto do que parece. Vícios também, né, e tudo mais. Isso. Mas quer falar alguma coisa já? Não, eu acho que é um tema que pode parecer não muito importante, mas ele é totalmente relevante. É vital. Se a gente É vai falar. literalmente um tema vital, né? Porque às vezes faz a diferença entre a vida e a morte. Exatamente. Você falou aí de alguns marcadores, até em relação a, por exemplo, ao enfrentamento de um luto. Quando uma pessoa consegue dar sentido àquela perda, àquela história. Eu não gosto de usar a palavra superação do luto, tá? Eu acho que é mal empregada quando utilizada dessa forma, mas a adaptação, digamos assim, a uma perda muito importante de alguém muito próximo, um filho, etc. Quando você consegue construir algum tipo de sentido, isso está correlacionado, tem várias pesquisas que mostram a uma melhor adaptação a esse novo mundo que se apresenta pós-perda. Quando é uma perda onde reina, digamos assim, o absurdo, você não consegue colocar dentro de alguma narrativa coerente, é muito mais difícil o enfrentamento de uma perda dessa forma. E aí eu posso até estender isso para enfrentamento de uma doença, enfim. Lembrei agora até da Frida Kahlo, o filme da Frida. Não sei se você se lembra. Não vi. É mó filmaço.
Ela sofreu um acidente, ficou durante muito tempo numa cama, né? Teve que colocar pinos, enfim. É um filmaço que eu recomendo. Eu pensei Uhum. nele agora, assim. E a recuperação dela tem muito a ver com uma construção de sentido. Inclusive através da arte, através da pintura, através de toda a originalidade e autenticidade dela. E recentemente eu até li uma reportagem assim, que o meu pai tem mania de guardar reportagens do jornal pra mim. Ele compra o jornal todo dia, ele tem esse hábito, e quando ele vê reportagens que remetem a mim, ele me traz, né? E na verdade, a reportagem que ele me trouxe foi sobre Sócrates, mas a que eu vou falar agora estava no outro lado. E nem era aquele o objetivo dele ao me trazer aquele recorte. Mas estava falando de uma artista. Eu li a reportagem do Sócrates, mas li o outro lado também, de uma artista com quase 80 anos que sofreu um acidente, teve que botar 14 pinos Hum. e levou 3 meses até conseguir ficar em pé de novo. E foi através da arte também, tal qual a Frida, né, no exemplo anterior, e ela, nessa condição, ainda por cima idosa, no caso da Frida, ela era jovem, mas nesse caso uma pessoa à beira de se tornar octogenária, sofreu um acidente grave, não conseguiu pisar no chão por 3 meses, e a arte ter sido um elemento muito importante no enfrentamento dessa dura realidade, né, de você estar cheia de pinos e etc. Então, assim, eu acho importante, assim, não tem como, a gente diante das forças da natureza, né? Tô trazendo aqui exemplos de acidentes que ocorrem e que podem ocorrer com qualquer um de nós, e mesmo que não venham a ocorrer, a gente está ligado a um corpo, e a um corpo que vai envelhecer, que vai ter problemas, né? Nós somos humanos. A busca de sentido para lidar até com esse terror que significa, né, a nossa vulnerabilidade perante o infinito, perante a natureza, a nossa finitude também. Então, a busca de sentido é algo fundamental até para caracterizar o que nos torna humanos, porque a gente está meio que nessa dupla condição de sermos animais. A gente tem aí um patrimônio genético muito próximo de outros primatas, mas tem algo que nos torna humanos, que é essa autoconsciência reflexiva e essa autoconsciência até da nossa própria finitude e que carrega consigo uma série de angústias relacionadas a gente poder entender o que significa ser humano, né? Então, assim, buscar sentido é algo que tá, como o Felipe falou no início, fortemente relacionado à saúde mental, a uma série de parâmetros, indo aí desse papo mais aberto, mais filosófico para a psicologia e até para aquilo que pode ser mais mensurável em pesquisas e etc., com critérios mais objetivos, de que encontrar sentido se relaciona diretamente com índices que avaliam a nossa saúde, né? A pessoa que atribui mais significado à própria vida, ela vive mais e melhor, né? Claro. É. Mas assim, tudo isso que você está falando, eu diria que a gente poderia dizer que está relacionado com duas coisas que se confundem como sinônimos, mas não são, que é o sentido de vida e o sentido da vida. Aí é sempre bom deixar claro aqui, a gente pode até abordar num próximo episódio isso melhor, mas assim, o sentido da vida não é o que a gente vai falar aqui hoje. O sentido da vida, o que, que é? É aquilo do que as religiões e alguns filósofos falam, que é você atribuir um significado transcendental à própria vida. Então, por exemplo, a gente está aqui para quê? A gente faz parte de algum plano divino, sei lá, algum plano que não é divino, mas algum plano inerente ao próprio universo. Sei lá, tem algum plano no qual, um plano geral, totalizante no qual a gente se encaixa? A nossa vida, metafisicamente, ela tem algum sentido? De fato, ela serve para alguma coisa? Isso é uma resposta que cientificamente não tem como você dar. E de acordo com alguns filósofos também não. Então, tudo que a gente sabe é que a gente está aqui. A gente não a gente não tem como saber se a gente faz parte de uma peça de teatro maior do que a nossa própria vida subjetiva aqui e agora. A gente não tem como saber.
Mas as religiões e alguns filósofos vão argumentar que sim. Mas o nosso tema aqui hoje não vai ser esse. A gente não está negando e nem afirmando que existe um sentido da vida. A gente simplesmente não vai falar sobre isso aqui hoje. O nosso foco aqui, independente do ponto sobre o assunto que a gente falar, é sobre sentido de vida. Ou significado, né? O quanto a gente acha que a nossa vida subjetiva, o quanto a gente acha que a nossa vida individual tem significado. Esses exemplos que a Sally falou, eles poderiam se encaixar tanto num exemplo quanto no outro, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela acha que ela é parte de um plano divino, ou uma pessoa que ela não acredita nesse tipo de coisa, mas ela acha que a vida dela tem muito significado porque ela é uma artista, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Aliás, não por acaso, lendo pesquisas sobre sentido de vida, parece que pessoas envolvidas em carreiras assim, que têm uma certa produtividade. Aliás, não é produtividade, mas carreiras que permitem uma certa expressividade emocional e intelectual, parece que essas pessoas têm mais sentido de vida do que outras. Não que o das outras seja baixo, mas o dessas carreiras específicas parece que é mais ainda. E eu consegui entender muito bem. Porque eu vou até citar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 empregos, né? Eu sou professor e sou técnico administrativo também numa instituição de ensino. E eu basicamente eu sou professor em uma e burocrata em outra. Cara, a profissão de burocrata é extremamente broxante. Intelectualmente, em termos de sentido, eu acho que eu me mataria se eu tivesse que trabalhar a vida inteira como burocrata. Assim, não, Além é do uma coisa mais, que não alguém como alimenta. você, né? Exato. E assim, eu tenho uma veia de expressão mais intelectual do que artística, mas acho que artística também muito forte. E isso é como, nas pessoas em que isso é muito forte, isso é como se fosse uma fome. Você tem aquele desejo de saciar aquela vontade. Não é um hobbyzinho que você vai e joga frescobol no final de semana. Não é isso, entendeu? Você tem uma ânsia por se expressar muito forte. Cara, e isso tem muito a ver com o sentido de vida. Às vezes eu penso assim, cara, se eu não pudesse fazer esse tipo de coisa, eu acho que o significado da minha vida ele cairia pela metade no mínimo, assim. Entendeu? Então sim, é uma coisa muito importante eu conseguir entender porque que nessas profissões é algo ainda mais importante. Então, o nosso tópico aqui hoje, ele é exatamente sobre esse sentido de vida. Esse sentido que a gente atribui na nossa vida individual, independente da vida como um todo, ter um plano metafísico transcendente ou não. Isso não é relevante para o tema de hoje. E, assim, falando em subjetividade, significado que a gente atribui para a própria vida, é interessante observar, apesar disso não ser o foco aqui, que é basicamente nesse contexto em que a psicologia se insere. A psicologia ela nasce como uma disciplina. Não vou dizer que a psicologia não nasce exatamente como uma disciplina clínica e que lida com esse tipo de questão, mas a psicologia ela nasce dentro de uma ótica em que ou você é agnóstico em relação a isso, ou seja, você não afirma que existe nem que não existe, mas a psicologia é uma disciplina que se pretende científica, né? A psicologia moderna, a partir do século XIX. Então, a partir do século XIX, toda a questão da psicologia é como a gente entende a vida das pessoas como vidas individuais e subjetiva, digamos assim. Eu sei que ficou meio zoado isso que eu falei, mas é só para contextualizar por que a psicologia tem esse tratamento do assunto que ignora a transcendência, isso que a religião fala. Então, isso é aplicado no sentido de vida também. Então, o foco da psicologia é quais são as coisas que as pessoas fazem que faz com que elas interpretem a própria vida como providas de significado. Esse é o nosso foco. Ah, mas assim, qual é a natureza última do significado? Não, assim, ok, isso é uma brisa filosófica que a gente pode entrar nela, mas não é o foco central da psicologia. O foco central da psicologia é assim, olha, tem pessoas que acham que a sua vida tem mais significado do que outras. O que diferencia elas duas? Como é a vida de uma e de outra? O que elas fazem para elas terem esse senso diferente? E ainda tem outros tipos de pessoas para as quais esse assunto ele nem é tão relevante assim. Que eu vou comentar sobre isso mais à frente.
Então só para a gente pegar, assim, não para evitar, até nos comentários, né? Eu acho que é um assunto que engaja bastante as pessoas, só para as pessoas saberem qual é o nosso ângulo de análise aqui. É, porque no primeiro exemplo seria uma espécie de resposta última para a natureza da realidade, digamos assim, né? Isso, E não é disso que a gente está falando, né? O que a não é gente está isso. falando é de por que que algumas pessoas acham que suas vidas têm mais propósito, tem um significado, tem um Sim. senso de direção. Senso de Tem, direção, ótima expressão, é isso aí. e outras não. Quais são as diferenças entre as pessoas que tendem a ver propósito, senso de direção e significado em suas vidas e as que Sim. tendem a não ver, a não constatar Olha isso? só, um bom exemplo que tem a ver com essa definição que você acabou de dar, para as pessoas entenderem mais concretamente o que a gente está chamando de ter ou não um significado, sentido de vida. Olha, basta você pensar assim, tem pessoas que vivem cada dia como um novo dia, né? Tipo assim, eu vou acordar amanhã de manhã e vida que segue. Tem pessoas que cada dia representam um plano, uma parte de um plano maior que ela tem para a vida dela. Por exemplo, sei lá, eu quero ser um grande acadêmico, então todos os dias eu vou acordar e eu vou, de alguma maneira, tentar me aproximar desse objetivo de longo prazo. Tem outras pessoas que pensam assim, cara, eu vou trabalhar essa semana, vou fazer um churrasco no final de semana e vida que segue, é isso aí, a vida é isso. Esses são exemplos de pessoas que uma pode ter um senso de significado mais intenso do que a outra. E com isso, só uma OBS, com isso eu não estou dizendo que significado e sentido de vida se confunde com meta pessoal, não é só isso. Entendeu? Não é só isso. Você ter uma meta para sua vida é uma coisa, você achar que a sua vida tem sentido é outra. Sim. Mas certamente ter metas faz parte de uma vida com um sentido e significado. Entende? Então, mais ou menos são exemplos concretos para a gente entender melhor essa diferença. São coisas que se relacionam, mas não são sinônimos, né? É Isso. possível ter uma meta e não necessariamente ter uma percepção de sentido mais aprofundado, ser uma meta mais, quero comprar um carro, sei lá. Isso, exatamente. Tô juntando Exatamente. dinheiro para comprar um Eu quero carro. trabalhar, eu quero juntar dinheiro para comprar um carro. Isso não é Isso não é sentido de exatamente vida. uma coisa que dá sentido à vida de uma pessoa, né? Apesar de ser uma meta de longo prazo. Sabe que eu acabei de me lembrar com isso que você falou, de um exemplo que a gente eu até mencionei para você pelo WhatsApp brevemente, mas não me aprofundei muito, que é um pouquinho fora do tema, mas que se conectou na minha cabeça agora te ouvindo. É um livro que eu tô lendo de uma neurocientista chamada Marianne Wolf, O Cérebro no Mundo Digital. Não sei agora se é o cérebro leitor ou o cérebro no mundo digital, que eu tenho mania de ler coisas ao mesmo tempo, porque agora eu não me lembro de qual livro foi. Mas eu acho que é o cérebro no mundo digital. E aí ela estava falando de 3 tipos de leitura, porque ela estuda o impacto da leitura no cérebro, né? Só que ela não é só uma neurocientista, ela é super culta, então eu a vejo quase como uma psicóloga do desenvolvimento também, e é uma pessoa que estudou a história da leitura na humanidade, então ela traz vários exemplos históricos também, sabe? Legal. Então é muito rico, eu recomendo muito a leitura. Ela estava falando de uma leitura relacionada à produtividade, uma leitura relacionada à diversão e um terceiro tipo de leitura relacionado à contemplação. Aí vamos supor, a leitura relacionada à produtividade, eu imagino assim, eu no meu doutorado lendo determinados papers para... Claro que uma coisa pode estar ligada à outra também, né? Uma leitura pode ser contemplativa e estar associada à sua tese. Mas ela tem um objetivo mais prático, assim, eu tenho que ler isso para escrever tal artigo. Uma leitura produtiva. A leitura de diversão já seria algo para passar o tempo, tipo o exemplo de história em quadrinhos que você deu no episódio anterior, né, que a gente falou de inteligência artificial. E essa leitura contemplativa foi o que eu associei agora a uma experiência onde você não está só lendo para passar na prova ou lendo para passar o tempo, mas algo relacionado a... Claro que eu não vou dizer sentidos de vida, que foge um pouquinho do tema do episódio, mas, a meu ver, está relacionado à expressão do ser, né? Apesar de você, através da leitura, estar consumindo algo e não escrevendo, não produzindo, mas há uma conexão com aspectos seus profundos. Sim. Então, por que eu tô falando disso? Que você falou do desenho como uma expressão
de aspectos da sua personalidade, da veia artística. Eu falei da Frida, você falou dos dois empregos, um onde você se realiza muito mais do que em outro. Uhum. E até no próprio consumo das coisas, a gente não pode botar em pé de igualdade, por exemplo, algo que traga sentido de meramente algo que eu estou fazendo para passar o tempo porque eu estou entediada. Sim. Então eu acho que o sentido de vida e uma vida com algum tipo, um senso de direção, né, como eu coloquei, está relacionado também a uma espécie de conexão com aspectos interiores profundos de quem eu sou e de eu ir me tornando quem eu sou à medida que todos nós somos uma espécie de semente potencial, né, de várias coisas e não somente são agora, mas podem vir a ser também. Né? A gente tem que se cultivar, como diria o... Eu acho que isso encontra ecos na filosofia do Aristóteles e mais outros autores resgatam. Essa coisa de você se tornar quem você é. Cara, a nossa natureza é uma natureza de cultivo. Então, você tem uma... É como a semente mesmo. A semente, ela tem uma série de predisposições ali. Mas se você não... se ela não estiver inserida numa terra fértil, ela não vai virar uma árvore. A gente é a mesma coisa. A gente tem uma série de predisposições, tendências, potenciais, finalidades, mas se a gente não tiver num ambiente, se a gente não se cultivar, né, o ser humano ele ainda tem essa característica, né? A semente ela é cultivada pela terra. Os seres humanos eles têm a capacidade de se cultivar, então a gente se cultiva. Então a gente se cultiva como? Através dos nossos hábitos. Então eu diria que o sentido de vida ele tem também a ver com isso, ele tem a ver com o cultivo da própria natureza através de hábitos que a gente desenvolve. Então, quando você lê, quando você escreve, quando você se expressa artisticamente, você está em busca disso de alguma forma, né? Exatamente. E que não são hábitos meramente, como eu falei, né, de lidar com tédio de um domingo chuvoso, que não tem nada para fazer. Não é só isso. Porque... Não é literatura de aeroporto, né? Aquele livro que você compra para ler só porque o avião tá demorando na escala. Não é isso, né? É uma coisa que você faz, até no exemplo da leitura, é uma coisa que você lê porque você acredita que aquilo vai te enriquecer como ser mesmo, como ser humano, ou sei lá, faz parte do seu sentido de vida, sabe muito sobre um determinado assunto e você lê aquilo por uma meta que não é meramente pragmática. Exatamente, uma meta que não é meramente pragmática, e eu estou estendendo esse pragmatismo até para o passar tempo, né? Tem o pragmatismo de você estudar para passar de ano, estudar para ter o seu título de doutor, etc. Mas também um pragmatismo de, não tem nada para fazer, vou passar o tempo. Não, a leitura contemplativa não é dessa ordem. Né? Então, eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas confundem uma vida significativa, plena de propósito e senso de direção, com uma vida divertida, sei lá, ou com a satisfação das suas necessidades e os prazeres imediatos, digamos assim, né? Uma coisa meio hedônica, né? Uma coisa meio hedônica, exatamente. E o que a gente está falando aqui não é uma crítica ao hedonismo no sentido de, tá errado buscar prazer. Não é isso, não. Mas são coisas diferentes. Né? Uma vida plena de sentido, a gente não tá falando de uma pessoa que sai para tomar chopp com seus amigos todo dia. Eu adoro sair para tomar cerveja com os meus amigos. Então, não é que eu seja contra isso. Mas é só para situar do que a gente está falando. Né? E aí, nesse sentido, uma vida plena de sentido estaria relacionada a uma vida onde se busca o crescimento e o desenvolvimento de certas predisposições de cada um de nós, né? E eu diria, até tem uma palavra que eu gosto bastante, que é uma vida mais autêntica, eu diria, né? No sentido de estar mais conectada com aquilo que se é de fato, né? Por exemplo, sim. Você, que é um cara que gosta de arte, que é intelectual e etc., num trabalho de burocrata, você está sendo menos autêntico no sentido de estar conectado com o seu ser mais profundo. Claro que você precisa pagar
as contas, a gente não tá aqui entrando nesse mérito. Mas você não entra em contato com aspectos mais profundos do seu ser, como numa sala de aula dando aula. Por quê? Porque numa sala de aula dando aula, você está sendo muito mais autêntico, no sentido de que muito mais conectado com camadas mais profundas do Felipe, né? Então, eu acho que muitas vezes até essa busca desenfreada pelo prazer passa uma falsa aparência, muitas vezes, né? De felicidade genuína, de bem-estar subjetivo genuíno, quando muitas vezes é até para suprir, para compensar uma vida que no dia a dia não está tão relacionada ao desenvolvimento das suas faculdades mais genuínas. Sim. E aí isso entra até num problema mais macro, eu diria, de crise de sentido na sociedade até, assim, né? Porque a gente está numa sociedade muito hedônica, de muito estímulo, de diversão e etc. E muitas vezes de desconexão, né, com esse desenvolvimento pessoal mais profundo que requer o adiamento de recompensas e... Eu diria, complementando isso que você acabou de falar, eu diria que a gente está numa sociedade muito hedônica e, ao mesmo tempo, uma sociedade muito organizacional no sentido de RH de empresa. Porque, assim, ou as pessoas acham que ter sentido de vida, elas fazerem coisas que vai fazer com que elas tenham prazer e se distraiam diariamente com uma série de coisas, ou elas, por outro lado, acharem que esse sentido mais amplo que a gente está falando aqui, esse significado mais amplo de longo prazo que a gente está falando aqui, ele se confunde com uma meta relacionada a trabalho. Então, assim, eu estou estudando para concurso, então minha vida tem sentido. Eu estou há 5 anos estudando para concurso, minha vida tem sentido. Estou estudando para passar para o banco, sei lá qual. Cara, isso não é, aí de novo, né? Não é desse sentido de vida que a gente está falando. Não é o sentido de vida como meta financeira. E é engraçado que, claro... Isso entraria na leitura da produtividade, né, da Marianne Wolf. A leitura da produtividade, exatamente. Não é contemplativo, então, né? Não é contemplativo. Exato, exatamente. Então a gente acho que vive a gente está se acostumando a viver uma vida que ela é guiada predominantemente por essas duas dimensões, né? Que é essa dimensão do prazer imediato e a dimensão organizacional. E as pessoas confundem tudo. Por exemplo, eu não fiz o teste, mas eu imagino que se você sair por aí perguntando se as pessoas acham que a vida delas tem significado, eu imagino que facilmente a maioria delas vai cair numa dessas duas respostas. Eu acho que até... Isso pode ser um equívoco meu, né? Eu teria que olhar mais de perto as pesquisas. Mas eu acho que isso, inclusive, pode enviesar as pesquisas que falam que tentam medir, né, o quanto as pessoas acham que a vida delas tem significado. Porque o resultado dessas pesquisas tem até uma escala na literatura que mede isso e tal, mas a maioria dos estudos mostra que a maioria das pessoas diz que a sua vida tem muito sentido, tem muito significado. Sim. Só que ao mesmo tempo você tem algumas pesquisas, o John Verveek, ele até cita uma delas a gente pode até colocar na descrição do episódio o link aí. Pode ser um viés linguístico também, né? Pode ser, A pessoa achar que sentido tem a ver com eu pago minhas contas, sei lá. Então exatamente. Eu acho que às vezes, mesmo quando você está usando uma escala, quando você fala de sentido, significado de vida, as pessoas estão pensando nisso. Claro, minha vida tem sentido e tal. Mas ao mesmo tempo, é bem incrível que a maioria das pessoas tenha mesmo um certo sentido, porque, por exemplo, ter filho é uma das experiências que mais está ligada a significado. Só que aí, esse é um exemplo interessante porque ele mostra como que o sentido de vida ele está desconectado da felicidade ou bem-estar. Por quê? Porque ter filho prazer, é uma experiência, né? Que diminui o bem-estar. E um dos elementos do bem-estar é o prazer. Ter filho diminui muito o bem-estar e o prazer. Porque, pensa só, tu vai acordar mais cedo, tu vai ser interrompido, especialmente se for mulher, porque vai amamentar, o bebê vai ficar chorando lá, vai querer comer, vai, sei lá, vai cair, tu vai ter que levar no médico porque se machucou. Nos primeiros anos o moleque vai começar a ir pro colégio, vai trazer queixa.
vai começar a se ferrar no colégio, tirar nota baixa, tu vai ter que dar um jeito. Cara, a paternidade assim, é um negócio estressante. E tudo que é estressante rebaixa o prazer, né? Então, nesse sentido, ter filho não é agradável. Mas ter filho é uma das experiências que mais aumentam o sentido de vida. Então você vê que aumento de sentido de vida não necessariamente está ligado a prazer. Daí a nossa crítica agora, em falar que as pessoas confundem uma coisa com a outra, quando não tem nada a ver necessariamente. Essas outras coisas que você mencionou, é até interessante comentar isso. Por exemplo, você falou de... Eita, eu ia até comentar aqui, esqueci disso. Você falou sobre a relação entre trabalho e sentido de vida. A gente falou de uma coisa que a gente poderia resumir como a experiência da beleza, a experiência estética, a experiência com a arte, a experiência intelectual. Quer dizer, o que eu estava dizendo era que se tivesse pesquisa na época, eu acho que daria para a gente ver que as pessoas tinham muito mais sentido, a vida das pessoas tinha mais significado na Antiguidade e Idade Média, por mais que a gente vive... Provavelmente o mundo era muito pior sobre vários aspectos nessa época, tinha muito mais fonte de sofrimento também, mas é o que eu falei, ter fonte de sofrimento não é indiretamente proporcional a ter fonte de sentido. Então a gente vive num mundo hoje que eu acho que sofre bem menos, é um mundo muito mais confortável, mas eu diria que a gente vive num mundo com menos sentido. A gente tem menos capacidade de levar uma vida com significado. Então eu diria isso, assim. Se pudesse comparar entre épocas, esse é meu chute, né? Estou deixando claro aqui que é um chute. Não tenho como mostrar evidências disso nem a favor e nem contra a minha hipótese. Não, e também deixando claro que o Felipe não está idealizando outra época, Não, ou dizendo eu não que... queria viver na Idade Média de jeito nenhum. Exatamente. Mas só é até um paradoxo interessante, né? De como nunca antes as pessoas tiveram vidas tão confortáveis e com tantos prazeres mundanos e com tanto acesso a tanta coisa para facilitar suas vidas, e no entanto a gente vê aí uma crise de saúde mental bombando, né? As pessoas Sim. consumindo remédio. E eu acho que, até fazendo um paralelo com o exemplo da leitura que eu trouxe, a gente está num mundo muito ligado à produtividade nesse sentido, né? De time is money, não sei o quê, Sim, sim. alcançar metas, comprar coisas e tal, consumo. E quando se está cansado e não se está trabalhando, diversão, 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 consumo Isso. de coisas. Então, eu diria que falta um pouco a terceira dimensão da leitura que a Marianne Wolf cita, no exemplo dela na leitura, mas que a gente pode trazer também para outros campos, que é a contemplação. Eu acho que a gente está num mundo muito pouco contemplativo, né? De pouca conexão com a experiência num sentido mais profundo e muito foco em se divertir, se distrair ou produzir para ganhar dinheiro. Uhum. E você falou da religião também, para não parecer que é uma apologia à religião ou isso e aquilo, para pessoas que eventualmente possam incomodar com isso, mas eu acho que também tem muito a ver, não somente em organizar a vida numa cosmovisão mais ampla, né, trazendo inteligibilidade pro destino, sei lá, digamos assim, né, como alguém que tem fé e perdeu um filho, por exemplo. E a pessoa pode até brigar com Deus, aconteceu o contrário, questionar a sua fé, isso acontece também bastante. Mas no sentido dos laços comunitários mesmo. Eu acho que hoje, com a ascensão do individualismo, da tecnologia, cada um focado ali no seu microcosmos, com a sua playlist, seus vídeos, com a sua edição de tudo, personalizada e etc., tá cada um no seu mundinho. Então acho que tem um aspecto social também nisso, né? Sim. Mas eu queria falar sobre o que você falou, as pessoas continuam produzindo sentido. Eu diria que eu acho que o ser humano falar de ser humano é falar de produção de sentido, né? É meio que indissociável. O próprio Verweek fala que o cérebro é uma máquina de construir sentido. E não à toa nós somos seres que criam narrativas, mitos. Criam história, sim. Mitos. Então, eu acho que tem esse duplo aspecto do ser humano. Enquanto indivíduo que vai para terapia buscar sentido numa narrativa coerente da sua vida,
Por que que isso aconteceu comigo, né? Por que que eu recebi esse diagnóstico? Por que que eu perdi essa pessoa? Por que que meu casamento acabou? Sei lá. Sim, Mas também do ser humano enquanto espécie, né? Daí vem a cultura do ser humano enquanto espécie no seu sentido mais amplo e a criação de tudo isso, de culturas, de times de futebol, né? Um sim, gol, a experiência de comemorar um gol. É uma coisa que você olhando friamente de fora, se você fosse um alienígena, você poderia falar, nossa, por que sim. que esse pessoal tá tão feliz? Por que que esse pessoal tá chorando? E eu chorei pra caramba quando meu time foi campeão da Libertadores, né? E isso, inclusive, trouxe muito sentido pra minha vida. Esses títulos do Botafogo, que é o meu time. Porque eu achei que meu pai fosse morrer, ele teve problemas de saúde, tem toda uma questão biográfica, pai e filha, ele me levando novinha pro estádio. Enfim, então não é só o Botafogo, o uniforme, o clube, a coisa. É uma experiência carregada de sutilezas simbólicas, né? De memórias Uhum. afetivas. E aí você vê aquela multidão chorando, gritando, tão feliz. Por quê? Porque é, nós somos seres produtores de sentido. Isso conecta as pessoas também, né? Sim. Não, então, só para pegar o gancho do início que tu começou a falar, como você disse, a gente não está fazendo apologia à religião, mas assim, as próprias pesquisas mostram que a religião, mesmo considerando o elemento de que, pô, se você está numa religião, você está numa comunidade, e participar de comunidades é uma coisa que está ligada a aumento de sentido e tal. Mas ainda assim, a religião ela não fornece só a comunidade, a religião ela fornece a metanarrativa, É, que faz com que a pessoa ela se veja como uma gota no meio de um oceano. Ou seja, ela é um personagem de uma história maior, que inclui a exatamente. própria natureza da realidade. Isso é importantíssimo, e isso é uma coisa que a modernidade não fornece. Tem a ver com a autotranscendência que eu estava falando, Tem a ver com justamente. autotranscendência, sim. As metanarrativas, elas facilitam a autotranscendência. E Exatamente. isso, assim, isso não significa que a metanarrativa seja verdadeira. Você pode ter uma metanarrativa totalmente mentirosa, um engodo, mas ainda assim é uma metanarrativa. E isso está ligado ao aumento de experiência de sentido. E a religião fornece isso, mas, por exemplo, se você faz parte da força jovem de um time, você vai ter o elemento da comunidade, mas você não vai ter o elemento da metanarrativa. Por mais que você pessoalmente possa conectar aquilo à tua história, igual você deu o exemplo do teu pai e tal. Mas ainda assim, o time, ele vai te deixar feliz, a vitória dele vai te deixar feliz, você vai associar ele com várias coisas significativas na tua vida, mas o time não fornece uma metanarrativa. Você não pensa assim, não, no início era o Botafogo e depois era o Narrativa Verbo. cósmica. O narrativa Não é cósmica. isso, entendeu? Não, não, eu Tipo assim, sei. não, tem uma parte da minha alma que é botafoguense. Não tem muito isso, entendeu? Então é por isso que time, sim, provavelmente pode estar ligado, sim, experiência de sentido, mas não é uma. Ele não propicia uma experiência de sentido tão forte quanto a religião, ainda assim. Não, não, mas assim, muitas vezes são sentimentos bastante análogos, assim, de Não, é pertencimento a algo. análogo em termos da qualidade do sentimento, mas não no nível dele. Mas falando do ponto de vista psicológico mesmo, não no sentido da metanarrativa de organizar. Não, mas eu tô falando do ponto de vista psicológico. A experiência de sentido ela é maior quando você participa de uma religião. Do ponto de vista psicológico mesmo, eu tô falando. Hum. As maiores experiências de sentido, elas estão ligadas a fazer parte de uma religião, ter filho, e tem mais alguma outra coisa que eu não lembro agora. Entendeu? Então assim, a experiência, é por isso que eu tô dando, que eu dei esse chute há uns minutos atrás, sobre a modernidade ser uma época em que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter sentido, de ver a nossa vida como tendo significado do que provavelmente durante todo o resto da história humana. É por isso. Porque, bom, a religião ela era mais influente, né, ao longo da história humana, muito mais do que é hoje. Então, assim, pô, se você ao longo dos séculos mais recentes você perde a preponderância e o poder daquela fonte cultural, que é a fonte de maior, que é a maior fonte de sentido que se tem, então, assim, é meio natural você especular que, pô, então hoje a gente tem uma certa crise de sentido. Por isso, em parte, né? Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Eu até lembrei de um livro chamado The Courage to Be, A Coragem de Ser, do Paul Tillich, que é um teólogo, inclusive, né? Ele é teólogo? Não sei. Acho que é. Ah.
Porque assim, quando fala a religião também fica uma coisa muito ampla, né? A religiosidade pode ser algo mais superficial ou mais profundo. Eu acho que é uma palavra que é predisposta a gerar conflitos de interpretação, inclusive. Então acho até bom você explicar um pouco melhor o que você está falando quando fala de religião. Porque muitas vezes está até ligado justamente a uma pessoa ser bitolada e ter algum tipo de terceirização do pensamento e seguir no piloto automático um pastor fale, por exemplo. Ah, sim. Coisas desse tipo. E aí eu lembrei desse Sim. livro que ele fala The Courage to Be. Ele fala. Tem uma parte que me marcou. Eu não li o livro todo, li uns pedaços. É até um livro que eu quero pegar pra ler. O Verveek, inclusive, recomenda esse. Ele indica, né? Sim. Que ele fala: o que eu faço com o meu Deus quando o meu Deus me abandona? E é aí que vem o sentimento religioso mesmo. Uma coisa assim, eu não sei se eu tô colocando nas minhas palavras e modifiquei um pouco a ideia inicial do autor, mas pelo menos foi dessa maneira que bateu em mim. No sentido de que muitas vezes as pessoas buscam um Deus como uma espécie de grande pai para me dar amparo existencial e algum tipo de assistencialismo, né, terceirizado para o cosmos, sei lá. Porque a vida é fonte de angústia e de terror mesmo, a começar pela morte, pela perda das pessoas que a gente ama, o nosso envelhecimento e tudo mais. Então, isso seria, entre aspas, o abandono do meu Deus. O meu Deus me abandonou quando a minha mãe morreu, por exemplo, né? Você se sentir desamparado diante de uma ordem cósmica na qual você não tem muito poder, não tem, você se vê impotente diante de uma realidade do destino que te engole. E aí, justamente nesse ponto, o Paul Tillich fala sobre o sentimento de religiosidade, de religião, de conexão com algo transcendente, quando você se sente abandonado por um Deus, né? E não uma religião nesse sentido mais rasteiro, digamos assim, de só ter um Deus que vai me fornecer, sei lá, me ajudar a passar de ano, me ajudar Sim, nesse sim. sentido mais infantilizado, eu diria assim, né? Sim. Um Deus que Sim. vai me conceder prêmios ou que vai entendeu? Me ajudar a me livrar de um problema, coisas desse tipo. Experiência de sentido ligada à religião não é você ter religião naquele sentido assim, eu rezo todo dia pra Deus fazer o Botafogo ganhar o título. Não é isso. Exatamente, Porque Não é religião isso. eu acho que é uma palavra que traz muito um potencial para mal entendidos gigantesco, assim, né? E não é disso que a Sim. gente está falando, né? Então, é porque a gente. Isso daí eu acho que a gente deveria falar num outro episódio, que é um mega parêntese, mas ele é muito denso para encaixar nesse episódio, mas eu vou dar uma complementada. É porque assim, a gente pode falar da religião como instituição, né? Então, tipo, eu sou católico, eu sou protestante, eu vou numa instituição, eu sou budista, frequento uma sangha budista. Isso é você fazer parte de uma religião formal. Só que fazer parte da religião formal não garante que você vai ter uma experiência de religiosidade. Então, uma experiência intrínseca de religiosidade, que é aquela experiência que está ligada a você ter uma verdadeira conexão com algo que faça você se sentir parte de algo, de uma coisa maior do que você. Exato. Isso é religiosidade intrínseca. Tem a religiosidade extrínseca, que é aquela religiosidade que é assim, eu vou lá na missa, executo ali os rituais, eu nem sei por que eu tô fazendo aquele monte de coisa, saio de lá, começo a falar mal de todo mundo, vou Às vezes beber, até vai pra vou... paquerar, tipo assim, Isso. vai falar Isso é mal do teu. religião extrínseca, Mas é o é. que tem muito, né? Assim, por isso que eu acho Tem muito, sim, sim. É a aquela maioria, forma de... talvez, eu É a diria. maioria, sim. É a experiência ordinária da coisa, né? Aquela... Você tá lá performando externamente os ritos e tal, mas você não dá mínima pro significado profundo que aquilo tem. Como estudar pra Não é disso que a passar gente de tá ano? Como falando. estudar pra passar de ano e colar na prova? Tipo, eu vou na igreja para fazer uma promessa para passar de ano. Não é isso que a gente está falando aqui. É aquela experiência legítima, profunda, que faz você entender que você é uma gota no oceano, que você é uma peça de um esquema maior. Sim. É... E até sentir formas de amor mais rebuscadas, no sentido de um amor pela humanidade, um amor pela vida, um amor
Não só eu amo aquele que me beneficia, eu amo meu amigo que porque é meu amigo, mas até experimentar uma forma de amor da vida, ágape, né? Assim, um amor é, religioso nesse sentido mais profundo, né? Sim. E aí, esse tipo de religiosidade mais profunda, ele pode estar presente fazendo você parte de uma instituição religiosa ou não. Só que Exatamente. tem um outro lado. Eu acho que tanto tem essa confusão de você achar que religiosidade é você fazer parte de uma religião, quanto tem também aquela confusão que não, a religiosidade está desconectada de fazer parte de uma instituição religiosa. Também não é por aí. Você pode ser um religioso, sei lá, um católico muito profundamente conectado àquela crença, mas você pode ser uma pessoa que não tem. Você tem aquele tipo de espiritualidade autoral, né? Não, eu tenho a minha crença em Deus, eu acredito no meu Deus, sabe? Aquela pessoa que meio New Age, assim, eu acredito nos cristais, nas fadas. Essa pessoa também pode ter uma experiência completamente superficial com a coisa. Ela não vai ter também essa característica de se sentir parte de um todo e derivar dessa experiência o significado de vida. Pode ser também. Que é o que a gente vê muito, inclusive, nas novas gerações, né? As pessoas. Uma coisa quase estética só, né? Assim. É uma coisa meio estética, tipo assim, eu sou Wicca, eu rezo por as forças da natureza. Tá, mas assim, é uma parada meio gourmet que você usa pra ficar ostentando pros amiguinhos e usando cordão, não sei o quê. Não é uma coisa que tem. Usando cordão com crista com uma esmeralda, assim. Aqui, tá vendo aqui minha espiritualidade, ó, a pedrinha. Tá, mas assim, você pode usar Não a é pedra. disso que a gente está falando, é importante Não deixar é. claro. Você pode também ter uma experiência completamente superficial tendo esse tipo de religiosidade aí, entendeu? Então, não necessariamente você tem que fazer parte de uma religião, mas também não necessariamente você não tem que fazer parte de uma para ter essa experiência profunda. Não, mas eu acho que foi um parênteses muito importante, tá? Você falou, falar em outro episódio e tal. Acho que não. Acho que foi Porque é um assunto muito denso e a gente poderia falar 1 hora só sobre isso, né? Não, tudo bem, mas eu acho que é importante falar nesse, que é o primeiro dentro desse tema, porque esse tipo de confusão, assim, é muito comum. Muito comum. Sim. E aí eu acho que cai numa coisa que a gente até falou anteriormente, que dá pra costurar, que eu falei que era uma palavra que eu gosto, né? Autenticidade. E já que o tema é sentido de vida, crise de sentido, busca de sentido, esse sentimento de religiosidade, assim como qualquer outro, ele pode ser mais ou menos autêntico, né? Ele pode ser mais ou menos relacionado a você querer aparentar algo que você não é, mas no sentido gourmet estético, como a gente está falando, ou, além do mais, hoje em dia, com rede social, na era do espetáculo, né, na era do narcisismo, na era dos likes, na era onde eu alimento o meu ego através do que eu posto e do retorno que eu tenho dos meus seguidores, etc, etc. O que mais tem muitas vezes, um distanciamento significativo entre aparência e essência. A pessoa aparenta ser algo porque é legal aparentar ser aquilo. Então não é disso que a gente está falando, né? Se a gente está falando de sentido de vida, de senso de propósito, de senso de direção, experiências significativas onde eu me conecto com aspectos profundos do meu eu e e alimento as minhas sementes para que elas floresçam, digamos assim. Uhum. A gente está falando de algo relacionado a uma autenticidade, a um sentimento genuíno, né? E não a se fazer aquilo para obtenção de likes ou algum tipo de ganho social qualquer, né? A gente está falando da experiência genuína mesmo. Até tem autores que falam em processos de individuação, sei lá, o Jung, o Eric Fromm fala em modo ser em detrimento ao modo ter. Enfim, vários autores podem colocar de formas diferentes, mas a gente não tá falando de uma religiosidade mais rasteira, né? Ou de encontrar uma narrativa cósmica para uma explicação, mas só para como é que eu posso dizer? Para redução de uma eventual dissonância cognitiva que a gente faz o tempo inteiro no dia a dia. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de uma compreensão mais profunda de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Assim,
e uma conexão também com os seus valores mais profundos, né? Acho que Sim, sentidos de vida também tem a ver com isso. A você, sim. o próprio John Vervaeke fala de relevance realization, né? A percepção daquilo que realmente importa. É, Uma pessoa com uma vida mais plena de propósito e sentido, ela tá menos à deriva, tá menos como um barco perdido no mar numa tempestade, né? sim, Ela, sim. ela, ela consegue identificar o que de fato importa para ela, né? Numa Uhum. situação. Eu posso estar numa festa me divertindo, mas uma pessoa que eu amo muito me liga muito mal e tal. Você saber o que de fato te conecta com as tuas prioridades. É o que distingue uma Existenciais. pessoa que é sábia e uma pessoa que não é sábia, né? A sabedoria não tem a ver com conhecimento. Ela tem a ver Exatamente. com você saber distinguir as prioridades. Exatamente. É ter uma percepção de relevância para tua vida como um todo, né? Sim. Senão você fica ali na festa ou fica e deixa uma pessoa que se ama muito de lado, e aí depois você fala, caramba, tipo, né, é uma pessoa meio desconectada com o que importa, e depois vai gerar uma série de Sim. outros sintomas sociais ou até sintomas psicológicos que ah, vão gerar desconforto, mal-estar e uma série de outras coisas. Então, acho que a pessoa que tem uma vida rica de sentido, ela também tá mais integrada, né? Ela é menos fragmentada. Aham. Sim. Acho que É isso porque também tem é a ver com a importante. capacidade de montar narrativa, né? Você monta uma narrativa pessoal, tanto interior quanto sua no esquema mais geral. Então, É, é uma vida coerente, integrada. Sim. num todo mais coerente. Não lembrei até do filme A Substância com a Demi Moore. É, e de uma perda de sentido, né, naquela. De uma vida que estava muito centrada num determinado aspecto dela, né? Que era a beleza, o sucesso e etc. E de como aquilo foi com o passar do tempo, o envelhecimento, enfim, a própria condição humana, que é o que todos nós vamos atravessar, ela ir pouco a pouco experimentando uma perda de sentido e uma falta de coerência da vida dela daquele momento num todo maior, né? Uhum. Sim. É, Bom, agora sim, a gente está falando sobre. A gente está meio que colocando os pingos nos is, né, sobre esses temas. Por exemplo, eu acabei de colocar um pingo no i aí sobre o papel da religiosidade no significado de vida, no sentido de vida. Só que tem alguns pontos, alguns pingos nos is que a gente pode colocar considerando. São, aliás, pingos nos is muito interessantes que a gente pode colocar considerando a literatura científica que surgiu desde o Viktor Frankl para cá. Então, assim, só para a gente o pessoal não achar que a gente vai ficar citando artigo e falando de tabela de estatística, não é isso. Mas, assim, tem uns achados muito interessantes. Por exemplo, a gente está o tempo todo aqui falando de como que você, de fato, ter sentido de vida é positivo, né? O programa todo até agora tem sido sobre isso. E tem um grupo relevante de pessoas que, bom, sim, as pessoas dizem que a vida delas tem sentido. E aí tem todos esses resultados, esses desfechos positivos que a gente está citando. Os que eu citei no início do episódio e o que a gente vem citando. Só que tem alguns grupos de pessoas, e aí que está o lance interessante da literatura, que mostram os achados muito contraintuitivos. Por exemplo, é, a gente tende a achar que todas as pessoas elas só são felizes se elas tiverem um alto senso de sentido. Só que a verdade é que tem um grupo de pessoas, eu não lembro o quão grande ele é, mas tem um grupo de pessoas para as quais o significado de vida ele não importa muito pro senso de pro quanto ela acha que a vida dela é boa, entendeu? Pro quanto ela é feliz e coisas assim. É o exemplo que eu falei lá no início do episódio da pessoa que parece que vive uma semana de cada vez, um dia de cada vez. Para essa pessoa, assim, a gente pode caracterizar ela como uma pessoa imediatista. Só que imediatista no sentido não tanto de adiamento de recompensa, mas imediatista no sentido existencial da coisa. Ela é uma pessoa que é assim, Present eu trabalho. oriented. Tipo, Hã? eu lembrei de um termo em inglês, present oriented. Assim, mas é mais no sentido existencial, né? Que é aquela pessoa que trabalha, assim, ela tem um job, né? Ela não acha que o trabalho dela tem um papel, assim, tipo o que eu tava falando, né? Que o meu trabalho como professor tem um papel mais relevante na minha vida.
no sentido existencial da coisa, essa pessoa não tem isso. Ela faz um job porque ela precisa comer e ela quer usar esse dinheiro para ir para balada no final de semana, digamos. Para sair com os amigos, sei lá, que seja, para outra coisa, para tomar uma cerveja. É uma pessoa mais imediatista. Ela meio que vive uma semana de cada vez. Na próxima semana, na segunda-feira, ela vai acordar. Ok, eu vou acordar, vou pro meu job, pro meu trabalho. E aí no final de semana que vem eu vou fazer a mesma coisa, assim. É o tipo de pessoa que não tem essa preocupação existencial tão aflorada. E essa pessoa tá feliz, ela não tá mal por isso. Ela não tem desfechos negativos em termos de saúde mental por causa disso. Ela tá de boas. É muito curioso, mas existe muito, tem esse perfil. E tem o perfil ainda da pessoa que tá... essa pessoa que eu vou descrever agora, ela nem tem sentido de vida aflorado, quanto ela também não é neutra em relação ao sentido de vida. Ela simplesmente está em fase de busca por sentido. Os desfechos mais negativos são das pessoas que estão em busca de sentido. Isso é muito contraditório, porque assim, mas peraí. Mais negativos, interessante. Tem os desfechos mais negativos. Por quê? Porque quando você está em busca de sentido, isso é quase sinônimo de você. Isso é quase um indicativo de que você está em crise de sentido. Porque você só busca sentido quando você está em crise. É que nem, tem um exemplo que eu gosto, que é assim, a maioria das filosofias que a gente segue hoje, estoicismo, hedonismo, aquele lema muito popular, o Carpe Diem, né? Viva o dia, um negócio assim, curta o dia. A gente tende a achar que essas filosofias, esses lemas, eles são o ápice da reflexão. Não, eles são o ápice de uma população realizada. Nossa, olha como esses caras falavam sobre sentido, sobre felicidade, né? Cara, essas filosofias todas, elas são as filosofias dos últimos séculos do Império Romano. É na época que estava tudo entrando em crise. Então, quando as sociedades estão em crise, é que as filosofias sobre sentido de vida e felicidade começam a ser produzidas. Porque é quando esse assunto... É quando você está preocupado com esse assunto. É quando tá dando problema. É mais ou menos assim, Mais ou menos como no exemplo que eu te falei até da terapia, né? Você perde um filho. Aí você precisa encaixar aquilo numa narrativa. Você vai buscar um sentido para aquilo. Isso. É mais ou menos, normalmente é quantas vezes você pensa no teu rim? Sei lá, eu hoje não pensei nenhuma vez no meu rim, mas se ele começar a doer, eu vou começar a pensar nele. E aí eu vou começar a querer entender como é que funciona esse negócio aí de rim. Porra, por que tá doendo? O que eu fiz que pode ter causado a dor? Qual é o remédio para aliviar a dor no rim? Eu vou em qual médico? Então, com relação a esses temas existenciais, é a mesma coisa. Os seres humanos, eles produzem, eles falam muito sobre esse tipo de assunto quando começam a entrar em crise. Exatamente. E é isso que a literatura... Muito boa colocação, porque é isso mesmo. É isso que a literatura de sentido de vida mostra. Quando as pessoas começam a buscar muito na vida individual delas um sentido, é sinal de que elas já estão em crise. Elas não estão no estado de flow, né? Não estão no estado de flow, exatamente. Porque quando você está feliz, claro que aí já é outra coisa, felicidade. A felicidade não é o mesmo que sentido de vida. Mas quando você está feliz... Você nem para questionar nada, você tá... Exatamente. Você vive o flow da experiência de felicidade. Você não fica assim, tá, mas o que é felicidade? Não, mano, você não tem nem tempo, você tá feliz, radiante. assim. Você tá radiante. É tipo procurar um psicólogo quando você tá numa crise existencial, né? Exato. Você não procura um psicólogo quando você tá pleno de saúde mental. Tipo assim, cara, eu sou tão feliz, eu quero procurar um psicólogo pra saber por que eu sou tão realizado. Não, geralmente você procura quando tá dando merda. Mesmo que você continue depois da terapia estando bem, 95% das pessoas procuram porque estão mal. Sim. Assim como a gente procura um ortopedista quando torce o pé ou coisas do tipo, né? Então faz todo sentido o que você tá falando. Agora, assim, inevitavelmente as pessoas vão buscar um sentido de vida porque as crises elas vão ocorrer, né? Sim. Não tem pra onde escapar. Uma hora ou outra. Sim. Não tem pra onde escapar. Então é um tema... É a perda de um ente querido, por aí vai. É um tema universal e é um tema que concerne a nós todos, porque por mais que você tenha uma vida plena de sentido e seja uma pessoa realizada, com um mundo interior, relações significativas e etc., em algum momento a vida vai vir te dar uma rasteira, né? Sim.
Então, você pode não estar pensando no sentido da vida quando você está ali completamente em estado de flow, conectado com a experiência e transbordando, assim, de inspiração, espontaneidade, fluidez. Exato. Mas só que, assim, ser humano é viver crises, né? Assim, Sim. nós somos seres sociais, então a gente vai ter conflitos com as pessoas que a gente ama, a gente vai perder pessoas que a gente ama, a gente vai envelhecer, a gente é imperfeito, né? Sim. Bom, a gente já está assim, caminhando para o final, né? E aí eu gostaria de, como minha última contribuição, falar uma frase do Nietzsche, que eu não conhecia essa frase, eu vi estudando os artigos, que é uma frase dele que diz assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Ah, maravilhosa. Essa frase é um clássico, é. É total, Vitor Frankl é o total. exato, é totalmente representativa de todo esse assunto, né? Exatamente. Eu achei até que essa frase fosse do Vitor Frankl, não é? É do Nietzsche? É do Nietzsche, Ah, sim. que é a cara do Vitor Frankl. Talvez ele tenha resgatado, né, o Viktor Frankl, porque o Nietzsche é do século XIX, mas é do Nietzsche, a frase em si é do Nietzsche. E eu acho que ela é muito representativa porque é exatamente isso. Isso resume o nosso episódio, né? Sim, Quem tem um porquê suporta qualquer como. É basicamente o que aconteceu com o Viktor Frankl mesmo. Ele tinha um exatamente. porquê muito forte e superou uma experiência limítrofe, que é a experiência de um campo de concentração. Eu acho que isso que o Felipe falou, pessoal, já resume bem toda a ideia do episódio. Então, depois comentem aí o que vocês acham que a gente pode aprofundar, se tiver algum subtema dentro desse grande tema que vocês queiram que a gente fale mais. E comenta aí o que dá sentido à vida de vocês, né? Comentem aí o que dá sentido à vida de vocês e nós pretendemos fazer outros episódios porque é um tema muito rico e nos é muito caro. Então, é isso, Sim. pessoal. Então a gente vai fechando a garagem, mas lembrando que a garagem está sempre aberta para perguntas e respostas aí de vocês. Isso aí, pessoal, por uma vida com sentido. Então até a próxima.